e misericordioso. Eu queria, nessa manhã, compartilhar com os irmãos é, algo que fala de um texto que fala da nossa identidade e da nossa responsabilidade. É um texto muito conhecido, encontra-se no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. E Pedro diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós podemos dividir esse texto em duas partes. A primeira fala da nossa identidade. E aí Pedro utiliza de 4 substantivos compostos: nação santa, sacerdócio real, raça eleita e povo de propriedade exclusiva de Deus. E na segunda parte do texto, fala da nossa responsabilidade enquanto essa nossa identidade, que é proclamar as virtudes de Deus. Que o Senhor nos direcione para reafirmar a nossa identidade e para cumprirmos com a nossa responsabilidade. E aí a gente vai utilizar de cada uma dessas partes para poder ampliar a nossa compreensão da nossa identidade. O primeiro termo que Pedro utiliza é raça eleita. Se eu fizesse uma pergunta a vocês, qual a maior nação, qual a nação mais poderosa que existe? A propósito, estamos vivenciando um momento histórico no qual a hegemonia norte-americana, que deu início aí há pouco mais de 100 anos, começa a ceder para outras nações asiáticas, sobretudo a China e a Índia. Estou falando aqui de um movimento geopolítico. Nesse exato momento, nesse aparelho que você está utilizando, certamente tem componente, seja ele chinês, na área do hardware, de peças, do próprio aparelho, e na área de software, que seria, sobretudo, da Índia, um dos maiores produtores, digamos, autoridade nessa área, são os indianos. Então, há esse movimento. Mas há uma nação, ao longo da história, que ela está acima de todas as grandes hegemonias, ou hegemônicas. No livro de Salmos 47, verso 3, está escrito lá o seguinte: ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. No primeiro momento, o Senhor estava falando ali, o salmista estava, na verdade, profetizando a respeito de Israel. Israel, lá no Velho Testamento, era um representante de Deus, era a nação eleita de Deus. Esse texto que nós lemos agora em 1 Pedro, ele tem uma versão judaica, que está lá em Êxodo, capítulo 19,
versos 5 e 6. Diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Vocês percebem a aproximação de Êxodo 19 com 1 Pedro 2,9? Então, nesse primeiro momento, Deus escolhe Israel para ser a sua nação eleita, sua raça eleita. Em um outro momento, que a gente vai ver isso lá no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versos 7 a 9. Me permita ler esse fragmento. Deuteronômio 7, 7 a 9. Nos diz: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fostes mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos ama e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com a mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ver Deus escolhendo Israel para ser a sua nação eleita. Só que Israel não vai cumprir com o propósito, com a missão a qual Deus estabeleceu. E aí o Senhor vai instituir a igreja. A igreja assumiu o protagonismo na história de Deus, na história também da humanidade. Somos um povo eleito de Deus. Eu estou me referindo aqui, irmãos, ao coletivo, à Igreja de Cristo, a qual eu e você fazemos parte. Se pegarmos Efésios 1:4, vai falar de algo individual, não coletivo. Vai falar de você, vai falar de mim, que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Esse termo, raça eleita, raça, ali no original é genus, da ideia de tribo, de família, de geração. E aí, para a gente compreender que nós somos eleitos. O Senhor elegeu essa geração, e nós fazemos parte dela, para cumprir com um propósito. Está vindo uma outra geração aí, a geração de Heitor, a geração de Theo, a geração de Ravi. E entre a nossa geração e essa que eu acabei de citar, tem a geração de Nicolas, de Sofia, de Andrés, de Azar. Então, nós somos eleitos nessa geração. E isso é um privilégio. Assim como o Senhor elegeu aquele povo que tirou do Egito, o Senhor também nos elegeu. E daqui a pouco eu queria lembrá-los de onde vocês saíram, ou melhor, de onde nós saímos, qual a nossa origem. Seguindo adiante, o segundo substantivo composto, qual Pedro cita, é o sacerdócio real. Então, vimos raça eleita, agora sacerdócio
real. Sacerdócio real fala de serviço, do nosso serviço. A ideia de um grupo seleto de sacerdotes da realeza. Não é sacerdote espiritual. Lá está destacado, sacerdócio real. Está relacionado à casa do rei. Irmãos, que privilégio nós temos de fazer parte ali, de oferecer juntamente ao rei os serviços. Serviços de quê? Da adoração, serviço da intercessão. Essas são responsabilidades do sacerdote, ao lado do rei, nos sacrifícios, na adoração, como acabamos de falar. Lá em Apocalipse 1:6, nos diz que o Senhor nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelo século dos séculos. Amém. O desejo de Deus é que a igreja exerça esse seu serviço. Faz parte da nossa identidade, o serviço do sacerdócio, de nos apresentar diante de Deus. Olha que privilégio que nós temos enquanto igreja. Só a igreja pode chegar diante de Deus. Nenhuma outra nação, nenhum outro povo pode chegar diante de Deus com plena liberdade. Graças a Deus por isso. E aí, eu queria te animar, te encorajar para você exercer esse seu ministério, tanto do sacerdote como da sacerdotisa, em casa, aí no seu quarto, fechando a porta, levantando as mãos santas diante de Deus. Tem um tempo ali para ministrar, um tempo de adorar. Ô, irmãos, como é gostoso. Hoje, mais cedo, eu fui fazer uma caminhada e, a propósito, me animei muito em ver alguns irmãos fazendo essa caminhada saudável, não só para o corpo, mas para a alma e, sobretudo, para o espírito. Então, queria animá-los a continuar. Está aí Alain, Pati, eu vi Fabiana também, Marcinha, Éder, que isso venha tomar forma. Amém? E chamar outros para essa gostosa caminhada. Então, eu estava dizendo, hoje pela manhã, eu estava muito mais cedo, então eu estava aqui fazendo em torno próximo da minha casa, e eu levantava as mãos, glorificava o nome do Senhor, falava em línguas, adorava, bendizia. Eu estava bendizendo o nome dele, falando bem, né? Bem dizer, falar bem do Senhor, agradecendo o Senhor pelas mínimas coisas. Ô, irmãos, intercedendo, colocando nomes, alguns dos que estão aqui na tela e outros diante do Senhor. Senhor, toma a vida, toma essa vida, Pai. Abre o entendimento dessa pessoa. Deus, amplia a revelação dessa outra. Isso é o nosso serviço, irmãos, enquanto igreja. Orar por essa nação. A igreja precisa orar pelas nossas autoridades, quer sejam elas corruptas ou não, quer você tenha um alinhamento político, ideológico, quer não. Temos que orar pela igreja nessa cidade. Afinal de contas, nós somos apenas uma pequena parte dessa igreja. Orar pela unidade da igreja. Então, nós temos, assim, muito do que fazer diante do Senhor. Então, não se distraia durante esse dia de 24 horas.
Eu não me refiro ao domingo, estou dizendo do dia da semana. Então, tenha esse tempo. Essa foi, inclusive, a estratégia que Faraó vai se utilizar contra os judeus, os hebreus. Ele dava trabalho para que os hebreus não pudessem ter tempo diante de Deus, né? Exercendo ali o seu serviço. O próximo, o terceiro termo que está relacionado à nossa identidade é nação santa. Nação santa fala da nossa natureza. Nós somos separados do mundo. Isso significa que não pode haver, irmão, mistura, não pode haver mancha, não pode haver nódoa, defeito na vida da igreja. A igreja, ela é santa, é a sua natureza. Agora, ela deve se santificar, ela deve andar em santidade. Ô, irmãos, eu fico triste, eu acho que você também deve ter esse mesmo sentimento, quando a gente percebe como tem gente que brinca pelo nome da igreja, brinca de ser discípulo de Cristo, e tem uma conduta duvidosa, pessoas que não dão testemunho de santidade. Há um tempo atrás, se a pessoa precisasse de um fiador, e quando dizia assim, não, esse ali é crente, normalmente era descartado os fiadores, porque tinha uma palavra, ele cumpria. Hoje, e se fosse pastor, aí que o crédito estava lá em cima. Mas hoje, quando fala assim, é crente, para nossa vergonha, se precisava de 2 fiadores, vai precisar agora de 3. Por que isso, irmãos? Por que isso? Isso é nódoa, isso é mancha. Lá onde meu pai vivia, na roça, tinha lá os pés de banana, as bananeiras. E ele, quando cortava, eu me aproximava, de repente eu via na minha camisa a nódoa, e não sai. Não tem Vênus, não tem sabão Omo, fazendo propaganda aqui. Não sai, é nódoa, é mancha. A Igreja de Cristo, ela é santa. Nós não podemos negociar as verdades, nós não podemos enfraquecer as verdades do Senhor, estão escritas na sua palavra. Não podemos negociar, não podemos enfraquecer, porque nós somos santos. E aí, eu acho que você já ouviu algumas vezes assim, e vou dar só um comentário, fazer um comentário. Na escola, a direção perguntava não, comentava, tal, aquele ali, e ele diz que é crente. E ao invés de defender, eu passei a assumir essa natureza. Eu falei, pois é, ele deveria ter acertado, porque ele é crente, e ele tem um nome a zelar, que é o nome de Jesus. E se ele está errando, ele precisa assumir, precisa ser corrigido, porque é o nome que ele representa, de alguém que é santo. Eu estou me referindo aqui a Jesus. Então, queridos, é uma responsabilidade essa nossa identidade, nação santa.
O Senhor nos separou, o Senhor nos tirou. E só lembrando os irmãos, de onde é que nós viemos? O texto que eu li, que nós lemos de Deuteronômio, fala que o Senhor tirou Israel lá do Egito, das mãos de Faraó. E onde é que o Senhor nos tirou? O Senhor nos resgatou de onde? Quero te lembrar, Efésios capítulo 2. Leia comigo, Efésios 2, a partir do verso 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Irmãos, olha de onde o Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou. Estávamos no lamaçal, estávamos com as mãos imundas, contaminadas. Éramos filhos da ira. Mas o Senhor nos amou. Aleluia. O Senhor nos amou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou de lá do Egito, lá do jugo do Faraó. O diabo dominava as nossas vidas. Ele ditava por onde, o que fazer. Irmãos, precisamos glorificar o nome do Senhor. Precisamos glorificar. Nós somos santos. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos separou. Porque Ele nos ama. Essa é a nossa identidade. A igreja, ela é santa. Eu não me refiro à instituição. Não. Quando eu falo igreja, eu estou me referindo aqui àqueles que foram e que são e que serão lavados pelo sangue do Cordeiro, o qual eu e você fazemos parte. Aleluia! Aleluia! Que teu espírito se encha, que teu espírito possa agitar, né? Com a presença do Espírito Santo, mostrando a nossa identidade, Igreja Santa. Cuidado com o que você fala, cuidado com as brincadeiras, tenha cuidado com o que você assiste. O diabo, ele coloca um monte de laço, de armadilha para nos pegar. Eu queria dizer para você, já pedi perdão ao Senhor. Essa semana eu fui ver um vídeo no YouTube, e aí passando, aí tem agora uns vídeos curtinhos, de 1 minuto, de 30 segundos, e aí eu fui ver algo curioso, que era relacionado à vida animal. Aí eu assisti o primeiro, aí já deu o segundo, assisti o segundo, e daqui a pouco saiu, porque eu estava vendo a questão de animais, né? De bichos da natureza, e foi entrando no aspecto de violência policial, violência ligada ao tráfico. E quando eu me vi, eu estava ali perdendo tempo, e entre uma e outra vinha umas chamadas de 5 segundos de propaganda com, digamos,
com imagens indecentes. Falei, Senhor, me perdoe. Eu estou comendo lixo. Me vi comendo lixo. Falei, poxa, eu sou santo e estou aqui comendo lixo. Senhor, me perdoe. Me perdoe. Senhor, o Senhor me chamou para andar em santidade. Eu estou pegando aqui um exemplo, mas eu sei que você poderia dar outros exemplos, né? O Senhor tenha misericórdia de nós. O último ponto da nossa identidade, descrita ali por Pedro, é que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Ô, irmãos, isso fala de exclusividade. Somos exclusivos. Eu acho que você já teve quando eu li esse texto, me veio essa imagem. Qual é a imagem? Quando eu fui comprar um sofá, e aí o que eu gostei lá, estava lá um adesivo, um aviso, assim, vendido. Aí eu fui em outro, estava lá, vendido. O que isso quer dizer? Há na nossa fronte um aviso. Fomos vendidos e o Senhor nos comprou. Somos propriedade exclusiva do Senhor. E qual é a implicância disso? Irmãos, nada poderá nos atingir, nem macumba, feitiçaria, que mais? Mal olhado, nada pega em nós. Não adianta o inimigo querer negociar porque tem a placa. Nós somos exclusivos. Somos propriedades de Deus. Você pode dar um amém aí? Amém. Somos propriedades de Deus. Amém. Glória a Deus. Vendidos. Aliás, fomos comprados pelo Senhor, comprados por um alto preço. Não foi qualquer preço. Foi de derramamento de sangue. O Pai doou o seu filho. Ele doou o seu filho. E hoje, esse filho está junto com o Pai, com as marcas na mão, com as mãos furadas. Aleluia! É a nossa identidade. Somos propriedades de Deus. Propriedades de Deus. Pertencemos ao Senhor. Ele nos adquiriu. Pertencemos a Ele. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Carl, Oi. Só um exemplo bem prático dessa exclusividade. Quando eu pego um imóvel para vender, existem duas opções. Eu, como corretor, eu trabalho em parceria com outros, ou eu peço para o cliente, vendedor, a exclusividade. A exclusividade me dá o direito de saber que ninguém mais vai vender, a não ser eu, e, ao mesmo tempo, eu sei que só eu posso entrar naquele imóvel, só eu posso entrar naquela casa. E se alguém quiser entrar nessa casa, se alguém quiser interferir em alguma coisa, eles precisam pedir autorização para mim, porque eu tenho a exclusividade. Então, é bem interessante isso. Somos um povo exclusivo de Deus.
Então, ninguém pode nos atingir. Ninguém pode chegar até nós se não passar por ele. Amém? Aleluia. É isso. Propriedade exclusiva de Deus. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, vimos o quê? A nossa identidade. Essa é a nossa identidade. É o seu registro. Aliás, quando eu falo seu, eu estou dizendo nosso registro. RG. É o nosso RG enquanto igreja. É o nosso CNPJ. É a nossa identidade. Amém? Agora, essa identidade nos leva a uma responsabilidade. E o próprio Pedro, ele fala qual é essa responsabilidade. Tá? Então, lá no verso 9, está assim, depois dele ter falado a nossa identidade, ele diz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou de onde? Das trevas, para a sua maravilhosa luz. Oh, queridos, como isso causou assim um impacto na minha vida, de onde o Senhor nos tirou e nos dá uma responsabilidade, proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Vamos pensar nessas virtudes, né? O que é virtude? De uma maneira geral, a gente pode aplicar ali virtudes as maravilhas de Deus. Virtudes ali está no plural, não fala de virtude, fala de virtudes. Consta as maravilhas, aquilo que Deus, que na verdade, ele imprimiu na vida do homem ali em Gênesis, quando ele nos formou. Amém? Essas virtudes diz respeito ao nosso caráter, à bondade dele, à justiça, e aí vai, ao amor, à esperança. Mas eu queria lembrar, assim, eu falei de uma maneira do que podemos aplicar, né? Como poderemos aplicar essa virtude. E eu queria dar um exemplo assim bem prático do que seria esse proclamar as virtudes. Lá em Lucas, capítulo 8, conta a história, que nós já falamos aqui, a história daquele ex-endemoniado, daquele rapaz que tinha uma vida sob o jugo de demônios. Depois que o Senhor resgatou, ele faz uma oração e essa oração não foi respondida. Vocês se lembram da oração? Eu estou falando de Lucas, capítulo 8, a partir do verso... Lá no finalzinho, verso 38, verso 39. Ele vai falar de uma oração que não foi respondida. Qual era a oração? A oração era: Senhor, deixa eu te servir, deixa eu ir contigo. O Senhor fala: não, vai estar com os teus. Sendo mais preciso, olha o que Jesus falou: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando para toda a cidade
todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém? Essa é a responsabilidade. Eu estou falando aqui de maneira muito simples aqui, não simplória, simples no sentido da praticidade. É anunciar aquilo que Deus fez nas nossas vidas. O milagre de Deus, dele ter nos resgatado do império das trevas. O Senhor nos resgatou e precisamos anunciar essas verdades, esse milagre de Deus, dar testemunho, proclamar as virtudes do Senhor. Amém? E temos diariamente, eu posso afirmar, nós temos muitas oportunidades dadas por Deus para anunciar as virtudes do Senhor, seja para com o vizinho, seja com o parente. E aí eu quero chamar a atenção a respeito das redes sociais. As redes sociais possibilitam você dar testemunho. Essa semana eu tive o privilégio de ouvir um irmão querido, o Imitian, e ele dizendo que nesse período de pandemia, que o que ele mais fez foi proclamar as virtudes. Ele entrou por países falando que ele é descendente de armênio, é isso mesmo, e falando em armênio, falando inglês, falando espanhol, chamando seus netos para trazer essa responsabilidade. Então, é um homem que já tem uma determinada idade e que está usando as redes sociais para proclamar essas virtudes de Deus. Amém? Então, agora eu queria concentrar, ou melhor, compreender no sentido de juntar as virtudes de Deus em uma pessoa. Aí você vai marcando aí os pontinhos, certo? Vai ligando. Como professor de educação infantil, vai juntando os pontinhos. Uma das virtudes é mansidão, manso. A outra virtude, humildade. A outra virtude, amor. Você já percebeu que começa a desenhar uma pessoa aí, né? Serviço. Eu estou me referindo a Jesus. Jesus compreende ou junta todas essas virtudes do Pai. Afinal de contas, ele mesmo diz: quem vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus, ao falar de Jesus, você está falando das virtudes de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Precisamos anunciar essas responsabilidades. Essas responsabilidades, não. Essas virtudes, desculpa. Estamos chegando aqui já para o final. E eu estava pensando a respeito dessa, você representar, de você, no que tange a proclamar, fazendo a ligação da nossa identidade e da nossa responsabilidade. Paulo vai se utilizar de um termo que é bastante pertinente para nós nessa manhã, que ele fala lá em 2 Coríntios 5:20, que nós somos embaixadores de Cristo. Esse é o termo que Paulo vai se utilizar, que compreende justamente essas duas coisas, identidade e responsabilidade. E aí, eu queria saber de você, ou queria apenas pontuar, não é nem saber, mas pontuar,
qual o papel de um embaixador e de uma embaixadora? Outro dia eu falei embaixatriz, aí minha esposa me corrigiu dizendo que embaixatriz é a esposa do embaixador. Então, é embaixador e a embaixadora. Qual é o papel do embaixador, desse diplomata? O papel dele é representar os interesses da sua nação. Representar os interesses da sua nação. Qual é a nossa nação, irmão? Qual é a nossa nação? A nossa nação é celestial. Nós não somos deste mundo. Somos embaixadores da nossa nação, da nação de um outro reino. Um reino que não é deste mundo. E aí, eu fiquei pensando a respeito do Brasil. Como é que é o Brasil lá fora? Como as pessoas... eu já tive, inclusive, a curiosidade de perguntar. Como é que eles enxergam os brasileiros, em especial o Brasil? Aí, qual é a associação? Que Brasil, que todo mundo joga bola, é bom de bola, que aqui é uma floresta, e as cidades, os macacos, tamanduá passa no meio da rua, né? Onça pintada, é visto como um sambódromo, que o Brasil é visto lá fora como as morenas, quase vestidas, sambando. E passou a ser visto também, há um tempo atrás, relacionado à corrupção. Essa é a imagem. Então, o que o embaixador deve fazer lá fora? O que a embaixadora brasileira tem que fazer lá fora? Mudar essa imagem que tem do Brasil. E, pensando na igreja, qual é a imagem que as pessoas têm da igreja enquanto nação? Só pensa em dinheiro, tem muita hipocrisia, quer dominar as pessoas, são fanáticos, são irracionais. Olha aqui, olha aí. Você é um embaixador, você é uma embaixadora do Senhor. Precisamos mudar essa imagem. Precisamos mudar. E qual é o nosso papel? Apresentar aquilo que é real. Apresentar a realidade da igreja. Esse é o nosso papel. Ainda sobre os papéis de um embaixador. Ele é o representante direto do presidente ou rei numa outra nação. Irmãos, olha que responsabilidade. Nós representamos Jesus no mundo. O que nós ligamos aqui na terra será ligado lá no céu. E o que nós desligamos aqui será desligado lá, porque nós somos ou fomos autorizados em falar em nome dele. Ele nos autorizou isso. Representamos o rei. Amém? Amém e misericórdia, né? Porque o peso da responsabilidade. Amém e misericórdia. E o terceiro papel de um embaixador é estreitar as relações entre o seu país ou reino com o qual está instalado. Estreitar os relacionamentos. Aquele texto que eu passei para vocês, de 2 Coríntios 5:20, no verso anterior, verso 19, e até o verso 20, se você depois queira aprofundar um pouco, fala de um ministério, de um serviço.
de um serviço nosso, que é o de reconciliar, de reconciliação. Nós temos esse papel, enquanto embaixador, enquanto embaixadora, de estreitar as relações, estreitar aqui no que tange a criar pontes, ou sendo mais específico, uma ponte que é Jesus. Precisamos reconciliar. Assim como nós, as pessoas do mundo, aqueles que não se sujeitaram à palavra, eles são inimigos de Deus. E qual é o nosso papel? Juntar, pegar essas pessoas e se aproximar, porque Deus tem interesse nessas pessoas. É a vontade dele, e o nosso papel, Deus não vai chamar anjo para isso. Essa não é atividade de anjo. Não é. É atividade de embaixador e embaixadora. É o nosso papel. Então, o nosso papel é trazer essas pessoas e apresentar ao rei, para que essas pessoas saiam da condição de inimigas ou inimigos de Deus e passam a se tornar cidadãos, filhos. Amém? Aleluia. Por fim, eu queria apenas concluir com uma palavra de Paulo, lá em 2ª Carta aos Coríntios 1:12, que nos diz: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo. Vou repetir só o início. A nossa glória é o testemunho da nossa consciência. O que é consciência? Consciência vem de cônscio, de conhecimento, daquilo que nós conhecemos. Precisamos dar testemunho do que nós conhecemos. E o que nós conhecemos é Jesus. Nós conhecemos, precisamos dar testemunho disso. A nossa mente está tomada e deve, sim, ser ocupada das coisas do alto, para que se cumpra esse propósito de Deus nas nossas vidas. Irmãos, precisamos glorificar a Deus pela nossa identidade. Precisamos ser prudentes concernente à nossa responsabilidade. Responsabilidade significa aquele que responde, está qualificado para responder. E aqui na Terra, a Igreja de Cristo está responsável por falar em nome de Jesus, falar por ele. Amém? Que o Senhor nos conduza nisso. Que essa palavra possa encher nosso coração. Amém? Amém, Cal. Cal estava aqui lembrando, nós fazemos parte de um reino que é inabalável, né? A gente estava falando de alguns reinos deste mundo e todos eles, a palavra vai dizer, tanto em Daniel quanto em Hebreus, que esses reinos serão destruídos, né? Mas o reino de Deus subsistirá para sempre, né? No capítulo 2 de Daniel, no versículo 44, ele vai dizer justamente isso. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aqui Daniel está falando do reino de Deus. E o autor do livro aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 28, ele vai dizer assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável,
retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, o reino que a gente faz parte, que é o reino de Deus, jamais será destruído. E vale a pena viver por esse reino. Vale a pena morrer por esse reino. E a gente vai ver o contexto aqui de Hebreus, aqui vai falar dos heróis da fé, e quando ele fala de Moisés, ele vai dizer que Moisés preferiu, né, o opróbrio de Cristo a todos os tesouros do Egito. Né? E hoje a gente vê pessoas por muito menos, às vezes porque conseguiu uma estabilidade, um valor, sei lá, um salário de 10 mil, de 15 mil, de 30 mil, que se esquece do Senhor, porque não viu o reino, né? Não viu aquele tesouro que está ali naquele campo. Né? Vê apenas o campo, vê apenas uma terra qualquer, né? Mas para nós que vimos o reino de Deus, vale a pena viver por este reino, vale a pena viver por Jesus, né? Porque de fato, né? De fato, ele já nos garantiu, né? A gente já está em Jesus, a gente já está dentro dele, e agora a nossa identidade, né? A nossa missão, de fato, é proclamar as virtudes dele e permitir, deixar que ele nos leve aonde ele quiser, né? Mas a gente já está em Jesus, a gente já está dentro dele, né? Somos eleitos, já somos escolhidos, e agora precisamos, de fato, né, representarmos o Senhor para que o mundo conheça Jesus e, de fato, também venha fazer parte deste reino que é inabalável, esse reino que jamais será destruído, que é o reino de Deus, que é o reino que a gente faz parte. Amém? Aleluia. Amém. Amém. É isso. Deus é bom. Ô, Carlos, só frisar aqui o texto de Hebreus, que ele vai dizer assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. É pela graça, a gente precisa da graça do Senhor. Não é o esforço, não é nosso mérito, é pela graça. Né? Pela graça do Senhor.